Café com Jesus, com o pastor Marcos Nogueira. Olá, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marcos Nogueira e este é o programa Café com Jesus. Estamos falando nesses dias sobre os 35 milagres que Jesus Cristo realizou, registrados na Bíblia, na Palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre o segundo milagre, que é a cura de 2 cegos. Diz assim o texto: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isto? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. É interessante notar que o profeta Isaías, em uma dos seus textos, declara que a característica do Messias esperado era dar vida aos cegos. Eram sinais de salvação trazidos pelo Messias. Afinal, quem são cegos? Quantos são os cegos? Tá gostando até aqui? Vou pedir a você para curtir, comentar e compartilhar. Abençoe o nosso canal em qualquer rede social. PR Nogueiras Café com J é o nosso canal. Seja um abençoador. Compartilhe essa mensagem com alguém e vamos lá falar sobre a história desses 2 cegos. Eram precisamente 2 cegos. Lembre-se do Evangelho de Mateus. Jesus chamou primeiro 2 irmãos, André e Simão Pedro, depois chamou mais 2, Tiago e João. E na história do filho pródigo, o pai tinha quantos filhos? 2 filhos. E na outra parábola, os trabalhadores da vinha também eram 2 filhos. Na cruz haviam 2 salteadores ao lado de Jesus. Eu só posso pensar nesses 2 cegos como discípulos. E discípulos são os que receberam o convite para seguir a Jesus e puseram-se a caminho com ele. Escute bem o que está escrito no texto. 2 cegos começaram a segui-lo. E diferentemente de outro momento da história em que Jesus curou o cego, Jesus parou para atendê-los. Esses seguiram Jesus até sua casa. E foi dentro da casa que eles se aproximaram de Jesus e conversaram com ele. Eles seguiram o caminho. Casa, indicação de condição de discípulo. Só o discípulo entra na casa. A história dos cegos é uma representação dos discípulos. E quando falamos de discípulos, não estamos falando só dos 12 apóstolos. Estamos falando das centenas de homens e mulheres que seguiam a Jesus, que tinham Jesus como referência. E muitos deles andavam com Jesus o tempo todo. Com a cura dos cegos, vamos aprender 3 lições importantes. E quais são essas lições? A primeira: a fé nos põe no caminho de Jesus e vai se firmando a cada passo. Os 2 eram cegos e começaram a seguir a Jesus. Gritavam por compaixão: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E no caminho, é no caminho que a fé vai sendo firmada, se aclarando, se consolidando. Lembra da história dos 10 leprosos? Já ouviu falar na história dos 10 leprosos? Foi no caminho, indo para Jerusalém, que eles se deram conta que estavam curados. A fé vai crescendo no caminho. Nesse caminho que eu vou fazendo, nessa caminhada que eu vou fazendo com Jesus. Vale lembrar que o próprio Jesus comparou a fé como a semente do grão de mostarda, que é pequenininha, e que vai crescendo, até ser uma grande árvore capaz de aninhar pássaros. A segunda lição: a fé nos leva para a comunidade. Os cegos eles entraram na casa de Jesus, que era a casa de Pedro e de André. Na intimidade da casa, eles se aproximam de Jesus. É a comunidade, a igreja, que nos aproxima, o convívio das pessoas da igreja, essa aproximação que nos torna íntimos de Jesus. É com a igreja que nós aprendemos, com as pessoas da igreja que nós aprendemos a andar com Jesus, sermos a família de Jesus. E aí é a comunidade. A terceira lição: a fé é aprofundada no diálogo esclarecedor. Jesus conversa com os 2, pergunta se eles acreditam que ele pode fazer. Eles respondem sim. Jesus toca nos olhos deles e diz:
que seja feito conforme a sua fé. E os olhos dele se abriram. Isso nos faz lembrar aqueles 2 discípulos de Emaús. Após a conversa no caminho de Emaús, que Jesus conversa com eles e ceiando, relembra de como foi feita a ceia. E eles então abrem os olhos e percebem que aquele homem que caminhou o tempo todo com eles no caminho era Jesus Cristo. Você e eu somos cegos. Mesmo com uma fé incompleta e frágil, começamos a seguir a Jesus. Somos testemunhas que nossa fé vai se fortalecendo à medida em que vamos convivendo em comunidade, caminhando com os outros, caminhando com Jesus. O caminho nos leva à casa, à comunidade, o que é comum a Jesus Cristo. E lá nós somos curados, acolhidos. A comunidade nos comunica a verdade sobre Jesus e celebra conosco, adorando a Jesus e sua obra redentora. Na comunidade, os nossos olhos se abrem e nós nos tornamos missionários, espalhadores da sua mensagem. Nosso testemunho não é que ele está operando milagres. Ele não está interessado nesse tipo de propaganda. Testemunhamos que o encontramos, que somos o milagre dele. Éramos cegos e agora vemos. Vivemos iluminados pela sua fé. Eu peço a você que curta, comente, compartilhe, envie essa mensagem para um amigo. Abençoe alguém. Muito obrigado e até amanhã com o Café com Jesus. Mas quero deixar aqui uma pergunta para você. Qual o terceiro milagre de Jesus? Você sabe?